pouquinho aqui sistemas estruturais compostos. Semana passada a gente já viu alguma coisa, né? E hoje a gente dá sequência, então, né, nesses sistemas estruturais compostos, material que eu coloquei lá, o PDF para vocês lá no arquivo de apoio. Esse material aí, lá do professor João Márcio, ele tem aqui uma breve introdução, então, né, fala das estruturas de madeira, né, que vem evoluindo cada vez mais aí no seu uso e aplicações, né, principalmente nos setores industriais, né, e de obras, de arte, como pontes, viadutos, né, e tipo mais comum, né, visto pelas obras aí no Brasil, né, e o modelo aí em treliça, no entanto, pode apresentar-se aí em diversas formas, né, adaptando-se aí a funcionalidades e parâmetros aí de cada projeto, né? Então, nesse capítulo, iremos descrever aí quais serão esses sistemas. Então, na verdade, a gente vai falar apresentar, né, algumas treliças que vocês já ouviram falar, né, mas ele cita aí, né, as principais treliças, qual é a mais usada, né? Então, esse é o intuito, né? Então, sistemas estruturais aí compostos, né, madeira, né? É, sistemas estruturais variam aí grandemente, né, sejam devido aí à sua familiaridade, uso, passando pelos materiais, meio ambiente, inserindo aí compostos, entre outros, né, e assim a madeira, conforme mostramos aí, né, se insere como maior, né, uma das alternativas aí dos engenheiros, né, de engenheiros de estrutura, como solução aí para as edificações de mais obras. Então, as estruturas de madeira vêm evoluindo, né, cada vez mais em seus usos e aplicações, principalmente em setores industriais, é uma coisa que ele repete, né, o que já está falando lá em cima. Tipo mais comuns aí, visto, falou que são as treliças, né, e ele vai falar um pouquinho de quais são essas treliças. A gente está falando das treliças utilizadas nas coberturas, né, na sua grande maioria aí, nossos telhados, né, então, aquele nosso as treliças, tanto material madeira, aço, né? Então, o material treliçado, as estruturas espaciais, né? Então, são todas treliças, né? Ah, bom, as coberturas e treliças, né, de telhados, né, em madeira. Então, as coberturas de telhados em madeira são bastante comuns no Brasil e podem ser encontradas aí em edificações de baixo, médio e alto padrão, né? Então, na verdade, né, a madeira tem uma utilização aí universal, né, e para todos os gostos e preços, né? Então, sua versatilidade de uso, compatibilidade frente às soluções, né, a outras soluções. Bom, como arranjo estrutural, né, a forma mais encontrada em coberturas de madeiras é a treliça, forma geométrica que se vale, né, de um arranjo espacial para aproveitamento eficiente das propriedades mecânicas, né, tração, compressão. Na treliça, né, vocês já estudaram treliça, vocês sabem que na treliça a gente não tem momento, né? Então, na treliça a gente só tem tração e compressão, né? Nas forças internas, né, da treliça, né, a gente só tem tração e compressão, os esforços internos. Estas formas, né, têm aí estudo já bastante desenvolvido e apresentam aí modelos, né, consagrados aí na disciplina de engenharia de estruturas. Assim, os seus tipos mais comuns, né, empregados aí em coberturas de madeira, né, então treliça Horn, treliça belga, treliça Pratt, né? Como mostramos a seguir. Então, essas são aí as principais. Existem outras, né? Tem uma gama grande de treliças, tal, mas essas são as mais empregadas, certo?
Tá? Então aí ele apresenta cada uma das treliças, né, os desenhos geométricos aí diferentes das aplicações das treliças Horn, Belga e Pratt, né, e aí a sua constituição. Né, então, onde que está o banzo inferior, o banzo superior, né, a diagonal, o montante de cada uma delas. Então, de cada uma delas, aí como que a gente costuma identificar, né, essas peças estruturais aí da nossa tesoura. Então, são exemplos das mais comuns, né, utilizadas aí em as coberturas, em madeira, né, nomenclatura é adotada pelos seus elementos estruturais. Professor, Ui, uma dúvida. No momento que o cara tá determinando o tipo de treliça que ele vai utilizar, tem algum segredo, alguma regrinha que ele deve seguir para saber aonde deve estar a ponta de cada escoramento? Ou não, ele só deve procurar um modelo já pronto e tentar se embasar em cima desse modelo? Não tem alguma forma de a gente montar uma equação inicial sem ter um modelo pronto? olha, eu acho que assim, de acordo com os seus esforços, né, você vê que elas têm umas características diferentes, né? Então, de acordo com o esforço que você tem, né, você pode calcular, né? Por exemplo, calcular para as três treliças, né? E aí, então, o cálculo da treliça vai te dar resultado em termos de dimensão, né? Espessura das peças, né? Aí você pode dimensionar de acordo com aquela que seja mais econômica, por exemplo, né? Porque, na verdade, uma treliça ela é aí uma peça biapoiada, né? Então, basicamente, você, independente do tipo que você escolha, né? Ela é uma peça biapoiada. Ela pode até ter mais apoios, mas assim, basicamente, né? É uma peça biapoiada. E aí, em termos de número de apoio, por exemplo, não vai ter muita novidade. Então, o que, que vai variar aí, né? Então, em função da declividade que você escolheu, né? Qual que vai ser, né, a altura, né? Aí do montante, né? Da declividade, do vão, né? Então, você pode calcular para alguns tipos de treliça e ver, dentre esses tipos, qual é aquele mais econômico, que te dá a menor dimensão, você consegue alcançar o maior vão. Acho que essa é assim, não tem um segredo, né? Na verdade, é experimentar mesmo, né? Dentre aquelas que você, não, vou tentar aqui para Horn, para Prat e para Belga, né? E aí então você vê aquela, dentre aquelas lá, qual aquela que vai dar uma mais econômica, né? Não Ah, tem segredinho aí, obrigado. imagina, tá joia. Bom, a gente falou um pouquinho então das treliças, ele volta a falar aqui, ó, qual é a mais utilizada, né? Então, dentre as treliças aí, a Horn é, tem a utilização mais frequente, né? E possui aí esforços de tração no montante e banzo inferior e compressão, né, na diagonal e no banzo superior. Usualmente, ainda a cobertura em madeira possui aí nomenclaturas próprias, né, podendo ser definidas aí como as tesouras, as terças, os caibros, as ripas, né? Então, são alguns nomes que a gente já viu, né, desde a nossa primeira aula, né? Então, né, aquelas estruturas explodidas, então, né? E aí, então, os apoios, né, de cada uma das etapas aí do nosso telhado. Essa daqui é um modelinho também, é, que mostra aqui, né, a tesoura, né, mostra a tesoura e mostra aqui os caibros, né, as ripas, né, e as terças, né, do nosso telhado, nossa cobertura. Fala que apesar de ter mostrado as coberturas, estrutura de cobertura em duas águas, existem várias, né,
abrangentes. A gente viu desenhos, inclusive a representação, né, desses nossos desenhos em planta, né? Então, como que a gente representa meia água, uma água, duas, três, quatro, né? Então, como que representa em planta quando você tem, né, várias declividades, né, várias águas no seu telhado, na sua cobertura, e você quer mostrar aquilo em planta. Então, logo na nossa primeira, segunda aula, a gente já, né, fez aí como representar em planta. Bom, estruturas aí de vigas e pilares de madeira, né? Então, vai começar a falar um pouquinho de vigas e pilares, e aí então eu falo um pouquinho de estruturas mistas, tá bom? Na sequência aqui, né? Então, outro arranjo estrutural reside aí no uso do material com o sistema de vigas e pilares, né, usados aí principalmente em coberturas comuns das edificações em geral, né, e de pisos de madeira, como mezaninos, né, por exemplo. Então, esses elementos, eles podem ser aí feitos em diversas seções transversais, né, tendo aí variações de acordo com a sua utilização. As madeiras roliças, né, normalmente utilizadas aí em obras provisórias, né? Então, a gente vê muito para fazer escora, para fazer é, muro, cerca, né? Então, a gente vê as madeiras roliças sendo usadas mais, né, para trabalhos provisórios. Não quer dizer que ela não possa ser utilizada para um trabalho definitivo. Tendo variações de acordo com a sua utilização. Tá. Escoramentos, passageiros, provisórios, enquanto as madeiras lavradas, né, em construções de pontes de serviços, em edificações residenciais e outros usos, são utilizadas aí os elementos industrializados, né, então, da madeira laminada, né, colada, por exemplo, né, que é o mais comum, né, que a gente vê em combinações aí com placas de madeira compensada, né? Falando em placas de madeira compensado, eu acho que para vocês, eu passei o link do filme, porque semana passada eu passei uma atividade e a sexta e sétima, não passei, né? A sexta e sétima questão é um vídeo, né? Porque é para vocês verem como se faz, como se processa o MDF, como se processa o compensado, né? E aí eu passei a atividade e, na verdade, eu passei para as outras turmas e eu depois falei, não, tem que falar se eu passei o link, mas eu passo, tá? Já já eu passo o link para vocês aí são 2 filminhos, como fazer, tem vários filmes, tem vários filmes na internet falando, né, de como é processado, né, para você chegar no MDF, como chegar no compensado, aí eu passo para vocês. Aí, uma figura aqui do nossos pilares, né, pilares e vigas aqui, em estrutura de madeira. Então, estrutura em madeira, né, de edificação usual é composta por vigas e pilares. Então, de forma simplificada, né, então, essas estruturas são compostas aí de vigas biapoiadas, né, que podem ser aí, podem ter seção retangular, né, ou I, né, para dimensionamento, considera-se aí a carga acidental, né, usualmente aí distribuída, né, necessário ao projetista. Considera-se outras ações conforme o uso das relações de vibrações, né, por exemplo. As estacas de madeira. Eu falei bastante das estacas de madeira, acho que na nossa primeira, segunda aula, né? E aí hoje tem aqui um texto falando especificamente sobre as estacas de madeira, né? E os problemas, né? Que advêm aí da utilização da estaca de madeira. Ela tem, como tudo, né?
ela tem aí os seus prós e os seus contras, né? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Alguém fez o grupo? Não, nada comigo. Tá. Bom, então as estacas de madeira. Né? Então, mantendo aí, né, a abrangência. É comigo, não? Ô, professor, Oi, oi. ainda nesse assunto de estacas de madeira, por que uma estaca de madeira seria mais indicada em comparação a um perfil metálico, por exemplo? Nesse caso aí de cortina de contenção, falando nessa parte de fundação. Então, ó, nesse nosso texto mesmo, né, você vai ver que ele traz um pouco das vantagens da uso da madeira. Né? Então, na verdade, aquelas estacas roliças, né, e usadas como estacas para estabilização do solo, por exemplo. Né? Então, ela tem vantagem do ponto de vista atrito lateral. Né? Então, ela leva vantagem sobre o concreto e sobre o aço do ponto de vista da atrito lateral, porque ela é rugosa. Né? É material da natureza, né? E ela é todo irregular, né? Na sua, ela é rugosa e leva um pouquinho de vantagem em função disso. Leva vantagem em função do custo. Né? Ela acaba perdendo um pouco em função, ela tem comprimento limitado, né? Porque na verdade, né? Tem problema do transporte, tem problema, então ela tem os comprimentos limitados, né? Então com relação ao arranjo físico, ela tem as suas limitações, né? Mas ela leva algumas vantagens, sim, né? Principalmente com relação quando você fala em termos de preço e em termos de atrito lateral, né? Aí ela vai perder quando nós já falamos um pouquinho na nossa aula lá, na questão se você tem flutuação no nível do lençol freático. Né? Aí realmente, porque ela não suporta, né, a flutuação. Se ela trabalhar submersa, você não vai ter problema, né? Você vai ter estaca por muito tempo. Né? Agora, a flutuação do lençol freático apodrece a estaca. Né? E aí você acaba perdendo a sua estaca. Né? Então, é um dos problemas que é apresentado, inclusive, nesse texto aqui mesmo. Ô, professor, mas tirando essa questão da flutuação, o próprio solo não é agressivo com essa madeira, caso ela seja utilizada, nesse caso, como contenção? Então, você vê, na verdade, é interessante isso, né? Que a gente fala, quando você faz um pier, né? Então, você fala do ataque, da agressividade, né? Da salinidade, tudo, né? Nas estacas de madeira, estacas de concreto, né? Então, tem uma agressividade. Porém, né? O fato da estaca de madeira, se ela se mantiver submersa, né? Então não há ataque. Ela vive, sabe? Ela tem uma sobrevida assim muito longa. Né? Se ela viver submersa, ela ficar submersa. Se não houver a flutuação do lençol, se houver flutuação do lençol, ela vai perder água, né? Quando secar e vai ganhar água quando e aí esse movimento acaba apodrecendo, né? A gente já conversou que o material é higroscópico, né? Então, ela acaba não suportando e apodrece, a gente perdendo a estabilização do solo por causa dessas estacas. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, né? Realmente, o solo, sim, não ataca. Né? Não é o ataque do solo. O que ela não suporta, né? Uma coisa que a gente vem batalhando aí, falando, ela não suporta essa variação, né? Quando ela está seca, né? E aí você aplica água, então ela trabalha, ela empena, ela entorta, né? E ela estando seca, né? No caso das estacas, né? Então você cravou a estaca e ela ficando lá submersa, ela ficaria, né? A vida toda lá, se não houver flutuação do lençol freático. Ô, professor, mas e se chover? No caso de chuva? Então, quando a gente fala assim, flutuação, porque assim,
Depende do terreno que você vai cravar, né? Então, o que vai acontecer, né? Você vai cravar a sua estaca, ela vai ficar lá, estabilizando o terreno lá em -2, -3, vai ficar, né? Ou seja, sempre vai ter água, né? Dependendo do terreno, evidentemente, né? À medida que chova, né? Porque o problema não é a chuva, né? Porque assim, porque ela submersa trabalha bem, não teria problema. O problema é a ausência de chuva, né? Por exemplo, esse tempo que a gente está passando agora, né? Essa seca terrível, né? Não chove, né? E quando chove, não chove o suficiente, né? Então, essa escassez aí seria o problema, porque aí o solo seca, né? O lençol freático, né? Desce, né? E aí então essa flutuação, né? Não vou falar para assim, se acontecer uma vez, a gente vai perder a estaca, mas assim, essa flutuação sazonal, né, acontecendo todo ano, então isso leva à perda da resistência, leva ao apodrecimento do material. Então, professor, era nesse ponto que eu queria chegar. A gente comparando aí com o perfil metálico, por exemplo, que não sofreria com esse tipo de atividade, se você pegar uma estaca de madeira mesmo, ao decorrer dos anos, o custo-benefício que você teve economizando pelo fato de ser de madeira, talvez não seria tão relativo por questão de, com o passar do tempo, você vai perder a resistência dela, porque querendo ou não, sempre vai ter essa questão de chuva, aí passa um tempo sem chover, depois chove muito, então eu acho que tudo isso vai afetando aos poucos a estaca. Concordo com você, concordo com você. Assim, são coisas às quais a gente está sujeito, nós estamos sujeitos, né? Assim, existem terrenos e terrenos, locais e locais. Existem locais comprovadamente alagados, né? Onde a gente faria um bom trabalho com estacas de madeira. Mas você está corretíssimo, entende? Essa variação pode ocorrer, inclusive, nos terrenos alagados, né? E aí a gente pode perder o nosso material, pode sim, tá? Mas aí então, por isso que eu te falo, tudo vai do relação custo-benefício, você entende? Porque aí o empreiteiro, o construtor, né, ele tem lá uma área, né, uma área imensa para estabilizar, né, área imensa para estabilizar. E aí, você entende? Quando ele botar na ponta do lápis lá, né, na calculadora, ele colocar lá quanto custa, né, tantos mil perfis metálicos, né? E tantos mil perfis de madeira. Então, aí é que, entende? Aí que pega, entende? Porque assim, normalmente, né, você está preocupado com a longevidade, né? Ou seja, não, mas e daqui 10 anos? E daqui 20 anos? Né? E aí, normalmente a gente não tem essa mesma consciência ali né, no consultor, né? Ele está preocupado, às vezes, no custo-benefício, né? Então, se eu consigo estabilizar o meu terreno, utilizando meu perfil de madeira, minhas estacas de madeira, com 1/4 do valor, então vai ser difícil você convencê-lo do contrário, né? Mas, assim, eu concordo com você que a variação sempre vai haver. Você vê, é, é, essa estiagem que a gente está tendo agora, né, é uma estiagem que a gente não tinha, acho que nos últimos 30 anos, né? Está sendo maior essa estiagem do que a que nós tivemos aí nos anos há 12, 13 anos atrás, né? Então, e é uma coisa que tudo indica, né? Vai ser meio que frequente, né? Porque assim, à medida que o homem interfere no meio ambiente, né? Aí, então a gente tem degelo nos polos, né? Está tendo degelo nos polos, está tendo uma série de alterações climáticas no mundo inteiro. E aí, inverno passa a ficar quente, né? E aí a temperatura só sobe e a gente não tem chuva, e aí é um ciclo, né? E que a gente, na verdade, é a mão do homem que está fazendo isso, né? Mas, enfim, para a gente pensar nas nossas estacas aqui, você está correto no seu raciocínio. O único problema é essa hora, né? A hora que a gente põe o custo, né? Custo-benefício, e aí você compara as planilhas.
se eu bater estaca de concreto, quanto que vai ser? Se eu bater estaca de aço, se eu bater, cravar aqui as estacas de madeira, quanto fica? Né? Aí, bom, fica tanto. Né? E vai dar problema daqui quanto tempo? Ah, vai dar problema daqui uns 20 anos. Ih, toca o pau. Né? Então, esse é o problema, entende? Esse o, né? Essa consciência, né? O custo-benefício e tal. Né? Você vê essa movimentação dos prédios, né? Que ocorre na Baixada, né? Então, talvez na época que os prédios foram construídos, né? Não se tinha, talvez, a noção, tecnologia, né? E o entendimento da movimentação, né? Daquele maciço. Né? Então, mesmo cravando as estacas que eles cravaram na época, né, não conseguiram conter a movimentação, né, e os prédios adernaram. Né? Então, né, aí hoje você vai procurar quem, né, para você resolver esse problema, né? Então, é complicado, né? Mas assim, eu entendi isso, a sua colocação, né? Muito, muito pertinente, é isso aí mesmo. Tá bom, povo. Mais alguém aí quer se manifestar aí com relação às estacas aí, não? Ah, o Bruno está falando aqui que poderíamos dizer que estacas de madeira seriam aqui mais acessíveis, né? Temporariamente e em obras que demandam aí menos tempo para... É, na verdade, menos tempo e em geral, né, são utilizadas para estabilização de terreno, né? Normalmente, assim, dificilmente vai usar estaca de madeira para fundação, para bloco, né? Mas normalmente para estabilização do terreno é muito utilizado, né? Realmente é bastante utilizado. Bom, vou dar uma olhadinha nesse texto, né? Ele vai repetir um pouquinho do que a gente já falou, porque a gente já acabou discutindo aqui, né? Um pouco das coisas que vinham no texto aqui, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui, né? Então, estacas de madeira, mantendo aí a abrangência, né? De aplicações da madeira como elemento estrutural, podemos citar ainda seu uso em estruturas de fundações, como estacas. Essas estacas aí, normalmente utilizadas, utilizam madeira roliça, né, que a gente já falou, ela tem madeira roliça ou falquejada. São cravadas por percussão, na forma de estacas de fundação ou cortina de compensação. Então, a utilização aí na forma roliça, né, representa aí um uso muito eficiente, pois é aí utilizada em sua condição próxima, né, à natureza, ao natural, né, ou seja, não tem nenhum trabalho do homem, não precisa, você cortou, trouxe a tora, né, cravou, né, não tem que fazer nenhum tipo de trabalho em cima dela, envolvendo aí baixos custos, né, de produção. Envolve ainda durabilidade, né, muito superior quando totalmente abaixo do lençol freático. Né? Então, é um problema que a gente levantou aí agora há pouco, né? Até vocês levantaram, né? Mas aí, né, e se não ficar embaixo do lençol freático? Né? Aí temos problema. Por isso, são bastante aí estudadas, né? Para uso aí em fundações de pontes, né? E outros aspectos aí importantes, né, das estacas, né, de madeira, é que devido à sua às suas configurações, à sua configuração, e a sua conicidade, né, ela favorece o atrito lateral, né, das estacas, o que aumenta aí a sua capacidade de suporte de carga vertical, né, consideravelmente. Então, uma coisa que eu tinha citado, né? Então, realmente, né, a forma, né, da estaca, né, então ela favorece aí o atrito lateral,
né? Tem o aspecto do custo, né? O fato de que ela não requer aí nenhuma mão de obra, né? Ou seja, da forma que saiu da natureza, ela será cravada, né? Então, tudo isso são vantagens, né? Do ponto de vista, desde que, né, a gente consiga mantê-las, né, submersas. E aí eles citam um uso, né, interessante, que você vê, o uso para as cabeceiras de pontes e viadutos, né? Por quê, né? Porque aí, principalmente onde há água, né? Então, onde tem água, então elas ficam bem, né? Então, se ela vai ficar submersa, vai ficar ali, lugar onde tem água, ela vai ficar, não, a gente não vai ter problema de estaca tão cedo. Como principal desvantagem, né, desse elemento estrutural, tem-se aí que ele é bastante susceptível às variações de umidade, né, e ataques de animais xilófagos, né, principalmente quando usados aí em obras marinhas, possui bom fim, né, limitações de possuem por fim, né, limitações de tamanho, né, a gente tinha citado, né, em função do transporte, né, tem que sair de lá onde ela foi plantada e chegar nos centros urbanos, né, então tem limitação de tamanho sim, né, e capacidade de carga estrutural, né, então esses são alguns dos problemas, né, então ataque, né, por animais xilófagos, né, o tamanho, né, o fato dela ser susceptível à umidade, né, então isso são coisas que afetam aí a nossa estaca, né, e aí, em função disso, né, é que a gente tem que fazer o custo-benefício, quanto vale a pena empregar, né, qual é a responsabilidade dessa estaca, né, então fazer o custo-benefício para saber comparar com as demais tipos de estaca, né, e aí o que é melhor, né, ser feito então na ocasião. Aí aqui a gente vê aqui o sistema de cravação, né, das estacas aqui no campo, estacas cravadas por percussão, processo de cravação de estacas de madeira aqui. E aí, depois que a gente falou das estacas, aí a gente fala um pouquinho das estruturas mistas, né? Concreto-madeira, né? Também é um assunto interessante. Também é uma aplicação que tem se expandido, né? Na construção reside na utilização mais de um material para a composição do sistema estrutural, formando aí chamados aí sistemas estruturais mistos, né? Então, uma coluna, né, formada por parte dela concreto armado e parte dela madeira, né? Então, né, é interessante o sistema. Quando utilizamos sistemas estruturais mistos, procuramos aí obter o máximo aproveitamento, né, das propriedades aí de cada material, considerando as suas características físicas e mecânicas, né? Então, a gente sabe que o concreto, ele não é, o concreto, né, não precisa ser, não um concreto armado, o concreto ele não é um bom, não tem uma boa resistência à tração, né? Então, por isso a gente usa o concreto armado, porque o aço tem uma ótima resistência à tração, né? E aí, quando a gente une isso, né, à madeira, né, então a gente começa a ter a madeira, por exemplo, ela tem peso pequeno, um peso próprio menor, né? Então você começa a ter algumas vantagens da associação, né, desses materiais. Então, dessa forma, quando associamos madeira ao concreto, utilizamos aí as propriedades mais convenientes, né, de cada tipo de material. Assim, no caso aí das soluções em madeira concreto, a madeira é utilizada majoritariamente aí de forma a resistir aos esforços de tração, enquanto o concreto,
né, para trabalhar aí a compressão, né. Outro fator diz respeito aí às propriedades da durabilidade, sendo utilizado aí o concreto para regiões mais expostas, né, à degradação do uso de exposição ambiental. Então, um dos grandes desafios do uso das estruturas mistas, né, reside no fato de entendimento aí concreto do funcionamento conjunto, né, dessas estruturas, bem como sua transferência de esforços, né, entre os materiais, né, porque a gente já tem problema com um material só, né? Você imagina a transferência e o trabalho concreto armado trabalha diferente da madeira, né? Então, né, esse composto trabalhando junto, né, tendo diferentes dilatações, né, diferentes comportamentos no frio, no calor, né? Então, isso é uma coisa que realmente precisa ser bem estudado, né? Assim, existem uma gama diversificada aí de conectores e arranjos possíveis entre esses elementos, sendo importante aí o engenheiro projetista avaliar cada caso, né, cada solução de forma conveniente. Então, os elementos de viga mista de concreto e madeira têm sido aí objeto de pesquisa no Brasil, principalmente aí em trabalhos desenvolvidos aí em tempos recentes, né? Escolas tradicionais, né? Destacam-se aí trabalhos desenvolvidos aí por Oliveira 2002, Mioto 2009, né? Onde analisaram aí vigas mistas compostas por madeira laminada, colada, né? E banzo superior aí do concreto armado, né? Então a gente vê essa peça aqui embaixo, né? Dessa forma, trabalhou-se aí os elementos estruturais, obtendo-se o melhor desempenho do conjunto dos materiais com concreto trabalhando a compressão, né, na fibra superior, né, da viga e a madeira, né, material colado, né, laminado colado, trabalhando aí a tração nas fibras inferiores, né. Na aula passada, né, a gente mostrou, né, uma, uma tora sofrendo flexão, né, trabalhando a flexão. E aí, então, a gente mostrou todas os esforços, né, contidos nessa tora, né. Então, ou seja, na flexão, eu tenho compressão em cima, né, compressão em cima, tenho uma flexão, né, o cisalhamento ali no meio, né, esforços ali contrários, sentidos contrários, bem no meio da tora, sentido da fibra, da madeira, né, e na parte de baixo, né, eu tenho tração, né. Então, pensando naquele desenho, né, acho que não vamos abrir o desenho lá para a gente olhar, né, pensando naquele desenho de semana passada, então, pensou-se então nessa peça com concreto armado na parte de cima para resistir à compressão, né, e madeira na parte de baixo para resistir à tração. Só um minutinho, só abrir aqui essa. Acho que eu mostrei aqui, aqui. Então, eu estava falando dessa figura aqui, né? Que a gente chegou a conversar semana passada sobre ela, né? Então,
a gente está falando da flexão, né? Então, quando ocorre flexão, então, numa tora, a gente tem exatamente esse tipo de trabalho, né? Então, a gente tem a compressão na parte de cima, né? Compressão na parte de cima, um cisalhamento que ocorre aqui interiormente, né? A peça, né? Onde a gente tem esforços aqui sentidos contrários, né? Esforços sentidos contrários. E na parte de baixo, né? Nós temos aqui a nossa tração, né? Então, solicitação da flexão simples, né? Ocorre quando temos aí a compressão paralela das fibras, né? Compressão paralela às fibras, tração paralela, né? Às fibras aqui, cisalhamento horizontal, e na região aqui de apoio, né? A pressão normal aqui às fibras, né? Então, tudo isso, e aí na sequência a gente ainda falava um pouquinho do que ocorre, né? Então, a ruptura, né, em peças solicitações à flexão ocorre aí com a formação de minúsculas falhas, né, na compressão, seguida pelo esmagamento, né, macroscópico da região comprimida. Então, tudo começa, né, a ruína, né, começa ali na parte de compressão, na parte de cima da viga, né? Esse fenômeno gera aumento da área comprimida, né, na seção, e a redução da área tracionada, causando aí acréscimo das tensões nessa região, podendo aí romper por tração, né? Então, explicando um pouquinho do que acontece, né, em termos aí de ruptura na flexão, né? Então, eu lembrei dessa figura, né, porque a gente está falando, está tratando das nossas peças mistas aqui, deixa eu ver onde que ela está. Aqui, né? Tratando aqui das nossas peças mistas, né? Então é um caso, né, onde se tenta, né, aí resolver aquele tipo de problema, né? Então se a madeira, né, ela porque como a gente falou, nós comentamos semana passada, né? Ela não tem uma boa resistência, né? Normal, né? Então quando a gente tem forças normais agindo, né, no caso da flexão, né, aí então vai haver, né, um esmagamento, vai haver, né, a compressão em cima, flexão, cisalhamento interno e tração na parte de baixo, né? Então a estrutura mista tenta minorar aí, né, resolver esse tipo de problema. Tá? Então, exemplo de viga mista, composta aí de madeira laminada, né, colada e concreto armado, né? Um trabalho de Mioto aí 2009. Tá? Na sequência tem outros trabalhos aqui, também de ligação aqui de estruturas de concreto, estrutura de madeira, né? Então a gente vê aqui, né, a ligação dos materiais, né? Então na estrutura de madeira, né? Esquema de viga aqui composta de madeira laminada, né, colada, concreto armado. Então, é a parte concreto, o 2, madeira laminada colada, né, e o 3 aqui, o elemento de ligação. Né? Então, nós vemos aqui, né, concreto armado aqui, na parte de cima, né, aqui o pilar de madeira laminada colada, né, e uma ligação, né, elementos de ligação aqui, né, fazendo aí a ligação entre os dois elementos, né, os dois materiais. Tá, e aí na sequência a gente mostra alguns exemplos, né, madeira, concreto, né, então esse arranjo pode ser aí estendido também ao uso de lajes mistas, de concreto com madeira, o qual, além, né, do aproveitamento aí mecânico, de tração e compressão dos materiais, tem-se ganhos, né, com relação aí à durabilidade. Em pisos, né, sendo aí o concreto um material de durabilidade, né,
e desgaste inferior à madeira, né, para situações aí usuais. Proporciona aí ganhos, né, de desempenho em uso em vida útil. Uso em vida útil. E aí nós temos aqui, né, então, exemplo de aplicação, né, de estrutura mista aqui, concreto madeira, né, então uma janela aqui, né, de um lado, o outro, umas colunas, né, de madeira aqui sustentando aqui uma laje, né, inclusive do ponto de vista arquitetônico também fica bacana, né, enxergar isso aqui. E aí a gente prossegue aqui falando de estruturas mistas, agora então madeira-aço, né, falando um pouquinho de madeira concreto, né, e aí estrutura mista madeira-aço. Então, outro sistema possível, né, é o emprego de estruturas em madeiras de forma mista com elementos de aço, né, com elementos, o aço, elemento de alta resistência, tração, compressão, e de peso específico inferior ao do concreto. Se tomada aí se torna um material bastante versátil, né, sendo comumente empregado, né, juntamente com outras soluções estruturais, né? Então, em geral, o uso dos elementos mistos, né, de madeira e aço é pouco difundido no Brasil, né, tendo aí no meio, né, da indústria como mais um meio acadêmico. Em geral, essa solução é utilizada como reforço estrutural, tornando-se aí uma alternativa para restabelecimento, né, da capacidade portante aí e da vida útil das estruturas em madeira, né? Realmente, quando se pensa em recuperação estrutural, né, sempre vem o uso do aço, né? O uso do aço, o aço como coluna, o aço como pilar, né, para fazer recuperação estrutural. Do ponto de vista, porque é rápido, né? Porque é rápido, recompõe, né? Do ponto de vista de resistência também, né? É, é inegável também. Bom, assim o elemento de madeira, quando diagnosticados aí com danos, né, estruturais, movimentações excessivas e outros, um reforço com utilização de perfis metálicos pode ser aí empregado, restabelecendo as condições de uso da estrutura. Ele citou aqui, né, no meio do texto, falando que é pouco difundido, né? Então, na verdade, é pouco usado por nós brasileiros, mas na verdade o uso, né, da estrutura aço-madeira, né, ele é muito antigo, né? Então, e muito difundido pelos ingleses, né? Então, os ingleses que vieram para cá trabalhar com ferrovia, trabalhar com as nossas estações ferroviárias, né? Grande parte delas, principalmente as antigas, né? Tem muito aço, né? Muito aço, muita madeira. Então, essa utilização, né? Treliça, né? Muitas treliças aí o Maurício lembrou, né? Então essa utilização ela é antiga, né? Só não foi, não teve lastro, né? Não houve continuidade, né? Mas assim tem uma utilização muito antiga e do ponto de vista arquitetônico é fantástico também, né? Ah, então, outro uso, né, se dá aí em estruturas em aço, com pisos, né, de pisos em madeira, substituindo aí lajes, né, de concreto armado, formando aí estruturas mais leves, né, de aspecto arquitetônico diferenciado, né? Realmente, do ponto de vista arquitetônico, não tem, né? Assim como em estruturas mistas de madeira e concreto, o caso da madeira e aço é semelhante, né, no que se diz respeito aí à conexão, né? Então, entre os elementos estruturais, né, de forma a garantir aí a transferência de esforços entre os materiais estruturais, né? Então,
Aí a gente tem aqui na sequência uma foto aqui, né, de um trabalho muito bacana aqui, né? A estrutura, né, na verdade, toda em aço, né? A estrutura, pelo menos parte dela, né, toda em aço aqui. Eu estou vendo aqui os pilares aqui, ó, em madeira, né? Os pilares em madeira, as colunas em aço, os pilares em madeira, né? Então, e o piso, né? Piso e paredes, né? Também em madeira, guarda-corpo, janelas e portas em aço, né? Então tem um misto, né? Aqui piso em madeira, escada em madeira, né? Então tem um misto aqui da utilização, né? Não dá para ver muito bem aqui o teto, né? Mas é uma treliça, né? Uma treliça, eu acredito que com vidro, né? Pelo que está aparecendo aqui, né? Uma treliça com um vidro aqui, né? Então, ou seja, uma senhora utilização aí dos materiais, né? Bom, edifício sede aqui, regional, setor, Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, né? Bacana. Seattle. Bom, e aí, daqui para frente, a gente tem aqui umas atividades, né? Então, hoje eu fiz uma coisa diferente aqui, né? Eu peguei as atividades do professor João Márcio e aí postei para vocês, né? Como atividade. Então, a gente vai fazer aqui algumas dessas questões desse texto de hoje, da nossa aula 4 e da nossa aula 3A, né, que também tinha umas questõezinhas lá referente ao texto que a gente viu semana passada, né? Então, eu fiz uma coletânea aí dessas questões e apresentei para vocês lá como atividade, algumas lá de múltipla escolha e outras para você colocar a resposta, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. As estruturas em madeira, né, representam aí um uso bastante comum, né, e de boa viabilidade técnica e financeira para as coberturas de edificações em geral. Considerando esse tipo de estrutura, considere as afirmações a seguir, né? Então, né, tem um desenho aqui de uma estrutura, né, que fala que edifício sede regional de Seattle. Eu acho que é continuação daquele, do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, tal. E aí fala aqui das questões. Então, A1, as tesouras representam aí, em geral, estruturas em treliça, que possuem arranjo estrutural de modo a obter máximo desempenho estrutural dos elementos componentes da estrutura. E aí, você vai falar, bom, A1, né, é a afirmativa correta, né? Então, a gente vai assinalar lá quais estão corretas, tá bom? Quais estão corretas. Depois, as coberturas em madeira são bastante flexíveis, né? E são adotadas ao tipo de cobertura, são adaptadas ao tipo de cobertura a ser empregado, né? Permite o uso de baixa e alta inclinação, bem como as geometrias espaciais, formando aí diversas águas no telhado, né? Então, você pode empregar com diversas águas. Elas são adaptáveis, né? Sim, né? Ah, depois, que mais a gente tem aqui? As estruturas em madeira apresentam boa solução estrutural, pois são mais resistentes do que o concreto armado, dispensam manutenção e formam um
aspecto bonito esteticamente. Aí ninguém falou isso, né? A gente nunca disse que a madeira é mais resistente que o concreto armado, né? Aí já é invenção, né? Então a 3, né? Ah, o arranjo estrutural, né? Os arranjos estruturais em madeira formado por treliças permite o vencimento de grandes vãos com baixo peso próprio, estrutural, sendo assim bastante propício para uso em coberturas, certo? Então, aí, né, assinalar dentre essas 4, né? Então, quais estão corretas? Então, a gente vai ter nossas alternativas lá, né? Então, né, quais estão corretas? Né? Então, aí você vai assinalar, né, A, B, C ou D, tá bom? Depois, modelo de treliça mais utilizado, né? Então, esse daí, eu nem coloquei outras alternativas, tá? Isso aí eu já coloquei só a pergunta para você responder lá. O modelo de treliça mais utilizado para utilização em tesoura, né, em estruturas de cobertura, em madeira né? Então aí tem aqui as alternativas, tá bom? Aí você vai escolher aqui qual que é a alternativa correta e vai colocar lá no Forms, tá bom? Porque lá não tá as alternativas. Essa aí eu coloquei só para responder, né, curtinho, tá bom? Você vai responder essa aí. Que mais? As estacas, né, em madeira possuem diversas características que possuem aí, que podem representar ganhos de desempenho e economia de custo nos projetos de fundações. A respeito, né, de suas vantagens, é correto afirmar. Então, vai discutir o quê? As vantagens, certo? Das estacas de madeira. Bom, então vamos lá. Possuem boa resistência de atrito lateral devido à forma da estaca de madeira. Sem problema, né? Daí, em condições adequadas, podem representar durabilidade e vida útil bastante longas, principalmente quando comparados a soluções em aço ou concreto armado. Possuem excelente resistência à umidade, podendo suportar variações de níveis de lençol freático em prejuízo à sua resistência de forma à durabilidade. Então aí, ó, a afirmação que ele está fazendo, né, é que possui excelente resistência à umidade, né, podendo suportar variações do nível de lençol freático. Então, esse aí já tem problema, certo? Você tem problema, porque aí, na verdade, né, ela tem uma excelente resistência, pode viver durante muitos anos submersa, né? Mas quando você fala em variações do lençol freático, aí você já chutou o balde, né? Complicou, né? Então a C aqui tem aplicação bastante indicada, né, para locais aos quais ela esteja submersa. Sim ou não? Né? Aí, positivo, aí sem problema nenhum. Submersa, não há problema. O problema é a variação. Variação do lençol freático complicou. Joia. Né? Então, essas questões, né, que estão aqui, eu passei lá para o Forms, né, e aí coloquei o link, então, no final da apresentação que a gente vai ter aqui na sequência aqui, tá bom? Joinha. Pessoal, desse texto aqui, temos perguntas aí, tal, algum problema, tal, tranquilo? Tá. Na sequência, então, a gente começa a falar um pouquinho de tração e é uma sequência daquele trabalho. A gente começou a mostrar as tabelas da norma, né, mostrar um pouquinho
das resistências à compressão, né? Então, aí vamos dar continuar na sequência aqui na nossa vida aqui. Legal. Então, hoje a gente vai falar do coeficiente de modificação. Então, a gente já começa a entrar, né? A gente vai falar um pouquinho do coeficiente de modificação e vamos falar da tensão, né? As tensões. A gente vai, no final do nosso texto hoje, fala das tensões. Então, Professor, Oi, pois não. boa noite, sou o Caio. Até quando essa atividade para ser entregue? Caio, normalmente a gente deixa aí 15 dias, tá bom? Não Perfeito, tem. então. Obrigado, desculpa atrapalhar. Não, imagina. Então, o coeficiente de modificação, né, a gente vai conhecer, né, os quais são e como calcular, né, esses coeficientes de modificação, né? Então, são conhecidos como os CAMODs, tá bom? A gente fala com coeficiente de modificação, então, para começar lá, K, mod, né, então é coeficiente de modificação. De acordo com os prescritos aí, né, na nossa 7190, na norma, né, NBR 7190, em análise de cálculo da resistência da madeira em situação de esforços paralelos à fibra, né, porque a norma toda foi desenvolvida em cima dos esforços paralelos à fibra, porque é o sentido que a madeira tem maior resistência. É preciso recorrer aos ajustes de resistência pré-estabelecidos e denominados CAMODs. Então, o que são os CAMODs? Então, os CAMODs são correções realizadas em cima das resistências de ensaio, tá bom? Então, eu fiz ensaio em laboratório, né, ensaiei várias espécies, né? E aí, esses meus ensaios, eles têm uma margem de erro, né? E aí, eu tenho que empregar os meus CAMODs, né, para fazer essa correção, né, da margem de erro. Nosso texto vai até citar que ele não é um fator de segurança, não é isso. Ele é uma correção, né, dos erros em laboratório. Em consonância aí com a norma, né, 7190, né, cita aqui, né, observa-se que os coeficientes de modificação não devem ser interpretados como um coeficiente de segurança, pois ele apenas corrige, né, as consequências de condições existentes nos ensaios dos materiais, né, mas que não existirão, né, na estrutura de projeto. Então, é uma correção que é feita, né, por causa dos ensaios realizados em laboratório. Bom, então a gente já sabe o que são os CAMODs e para que eles servem, né? Bom, e aí como é que a gente calcula isso, então? Né? Então, sendo aí, né, a norma 7190, né, podemos dizer que os coeficientes de modificação, né, os CAMODs, ele pode ser obtido pelo produto, né, de outros 3 coeficientes. Né? Então, quais são eles? Né? Então, eu tenho o KMOD 1, o meu KMOD 2 e o meu KMOD 3. Né? Então, aí a gente vai aprender o que significa cada um desses coeficientes de modificação. Né? Então, sendo assim, podemos dizer que o coeficiente de modificação KMOD, o geral, né, o total, né, pode ser expresso pela seguinte forma. Né? Então, meu KMOD vai ser igual ao KMOD 1 que multiplica o KMOD 2 que multiplica o KMOD 3, né? Pelo produto dos KMODs. Né? Então, o meu KMOD é o produto dos demais coeficientes de modificação. Né? Joia. Bom, então a gente já sabe o que é o coeficiente de modificação geral e como obter isso. E aí, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o KMOD 1, o KMOD 2 e o KMOD 3. Então, o que são esses coeficientes de modificação individualmente, cada um deles, né? Bom, o KMOD 1, né? O KMOD 1, coeficiente de modificação 1,
de acordo com os preceitos da norma, né, podemos dizer que o coeficiente de modificação 1, né, está correlacionado com a classe de carregamento, né, que solicita a estrutura. E o tipo de madeira, né, utilizada em sua resistência. Bom, então, o CAMOD 1 é obtido direto dessa nossa tabela. Então, a gente tem uma tabela, né, na norma, tabela da norma, certo? E aí, eu vou nessa tabela e vou fazer quais questionamentos? Primeiro, né, o que a gente tem aqui na primeira coluna? Né? É a classe de carregamento. Bom, a que carregamento, né, a minha estrutura está sendo submetida? É permanente, longa duração, média duração, curta duração, instantâneo? Qual o carregamento? Né? Então, em função do carregamento, né, então eu vou identificar ali, além do carregamento, né, eu vou ter ali as condições do material, né, e o tipo de madeira. Né? Então, qual é o tipo de madeira que está sendo utilizado? Se eu tenho um carregamento permanente, né, madeira serrada, né, então eu tenho o meu CAMOD 1.6. O carregamento é instantâneo, né, e a madeira é recomposta. Então, eu tenho o meu CAMOD 1.1. Certo? Então, o CAMOD 1 sai da tabela. Então, a gente, nosso enunciado, né, vai falar lá o tipo de carregamento, né, e aí, então, que tipo de madeira a gente vai utilizar. Normalmente, a gente utiliza madeira serrada, né, e aí, então, vamos variar aqui nos tipos de carregamento. Tá? Então, nosso CAMOD 1 é só isso, certo? Então, só para a gente guardar direitinho aqui, né, o que é o CAMOD 1. Né? Então, está correlacionado, né, com a classe de carregamento, certo? Qual que é a classe de carregamento? Esse aqui, permanente, longa duração, média duração, curta duração e instantâneo, né? Correlacionado com a classe de carregamento, né, que é solicitado pela estrutura, né, e o tipo de madeira, certo? Então, o tipo de madeira pode variar aqui, em madeira serrada, né, laminada colada, compensada, né? Então, as três estão nessa tabela, nessa coluna, aliás, né? E na coluna seguinte, né, está a madeira recomposta. Madeira recomposta, então, tem outros índices, né, que a gente pode utilizar também. Né? Então, daí a gente sai, então, com o nosso coeficiente de modificação 1. Vamos dar sequência, então, aqui na nossa... Pessoal, qualquer coisa aí, certo? Concordância, certo? Ai, não gostei disso, não entendi, dá um oi aí, certo? Coeficiente de modificação 2, CAMOD 2, certo? Então, o nosso CAMOD 2, também, né, de acordo com a norma, né, podemos dizer que o coeficiente de modificação 2 está correlacionado com a classe de umidade, né, da madeira utilizada e o tipo de madeira adotado. Né? Então, a classe de madeira, ela ficou assim. Na primeira linha, a gente tem classe de madeira 1 e 2. Certo? E na segunda linha, classe de madeira 3 e 4. Classe de umidade, né? Aliás, classe de umidade 1 e 2, classe de umidade 3 e 4. Certo? Nas linhas seguintes, nas colunas seguintes, então o que eu tenho? Né? Assim como a gente tinha lá no CAMOD 1, eu vou ter também aqui os tipos de madeira. Né? Então, ela vai ser madeira serrada, né? Laminada, colada ou compensada aqui na primeira coluna, né? Ou, né, vai ser uma madeira recomposta na minha segunda coluna. Né? Então, eu tenho meu CAMOD 2, então é o quê? Né? A correlação da classe de umidade, né, e a madeira, né, o tipo, né, de madeira utilizada. Joia. Então, se eu tenho uma classe de umidade 1, né, e tenho madeira serrada, o meu índice do meu CAMOD 2 é 1.
se eu tenho uma classe 3, né, e a madeira é compensada, né, eu tenho uma índice 0,8, certo? Se ela for serrada, compensada, laminada, colada, e a classe de umidade for 3, o índice é 0,8, certo? Então, a gente entendendo aqui os nossos commodities, né? E o nosso commodity 3, né? Nosso commodity 3, de acordo com os prescritos da norma, né? Então, podemos dizer que o coeficiente de modificação 3 está correlacionado com a qualidade da madeira, né? Qualidade da madeira escolhida em função daí das falhas, né? Que ela pode apresentar em comparação com os corpos de prova analisados em laboratório, né? Então, aí, as classes da madeira. Então, a gente tem, na nossa norma, aqueles dois grandes grupos, né? As coníferas e as dicotiledôneas, né? Então, as dicotiledôneas, aqui, né? Elas aparecem como as folhosas, tá bom? Então, aqui só tem coníferas e folhosas, tá bom? E aí, então, a gente tem que escolher aqui, na nossa classe, né? Qual é a classe de madeira, né, que a gente vai trabalhar, né, ou se for indicado a classe de madeira, a classe de madeira é dicotiledônea, então você vai pegar o quê? A linha das folhosas, certo? Trabalhar com a linha das folhosas, né? E a madeira é de primeira categoria, né? Então é uma dicotiledônea de primeira categoria, então o índice é 1, né? É uma conífera, né, de segunda categoria. Segunda categoria, o índice é 0,8. Né? Então, o meu commodity 3, né, se for segunda categoria, seja conífera ou folhosa, o índice é 0,8. Né? Então, se for primeira categoria, então vai variar de 0,8 para conífera e 1 para folhosa. Né? Se for segunda categoria, então é 0,8, né? Independente aí da classe de madeira, certo? E aí, esses são os nossos commodities, né? Então, né, um aí variando, né, correlacionando aí a classe de carregamento, né, com o tipo de madeira, outro correlacionando a classe de umidade, né, com o tipo de madeira, né, e o outro, então, em função da qualidade da madeira, né, leve em consideração, então, a qualidade de madeira, se é uma conífera, se é uma folhosa, né, uma conífera dicotiledônea, né, e aí, então, em função da qualidade da madeira, né, então, se ela é de primeira categoria, madeira, então, com, né, poucos nós, né, tal, madeira, né, então, a gente usa aqui primeira categoria, né, vai ser indicado lá para a gente utilizar a primeira categoria. Se é uma madeira que tem um certo número de defeitos, né, então, aí vai ser uma madeira de segunda categoria, e aí a gente vai aplicar os índices, então, 0,8 para o nosso commodity 3. Então, é basicamente isso aí, a utilização dos commodities, né? A gente faz essas correções, né? Dos erros de laboratório. Essas tabelas a gente já conhece, né? Nossas tabelas lá das classes de resistência das coníferas, né? E dicotiledôneas. Então, as nossas coníferas, né? Então, a classe vai de C20, né, a C30, né? C20, C25, C30. E essa nossa tabela, além de ela trabalhar ali com valores na condição padrão, né, de umidade, ou seja, referente a 12%, madeira seca ao ar, né, ela mostra ainda a resistência de compressão, né, nosso FCOK, né, resistência de compressão paralela à fibra, o nosso FVK, né, resistência ao cisalhamento paralelo à fibra, né, o nosso modo de elasticidade, né, e as densidades básicas e densidade aparente. Né? Então, nossa tabelinha aqui, né, tem aqui nossa resistência, compressão, resistência à fricção, cisalhamento, né, o modo de elasticidade,
densidade básica e densidade aparente, né? Tudo isso, né, para madeira seca ao ar, né, trabalhar madeira a 12% de umidade. Joia. E aí, uma tabela que a gente ainda não tinha mostrado, né? A gente não tinha trabalhado com essa tabela ainda. A gente tinha falado daquela tabela do C20, C25, C30, né? E aí, essa tabela, ela já apresenta as nossas espécies. Né? Então, a gente vê aqui a primeira coluna. Então, a gente tem aqui, ó, pinho do Paraná, pinho caribé, pinho do Paraná, pinos caribé, pinos barameses, pinos hondurenses, né? Pinos Elliott, né? Pinos Ocarpa e pinos Taeda. Né? Então, temos aqui uma relação aqui, né, de espécies, o nome comum, o nome científico, né, o nome científico deles aqui, e na sequência, né, nós temos aqui a massa específica, né, aparente aqui, né, a umidade de 12%, né, primeira coluna, né, a terceira coluna, aliás, né, terceira coluna aqui, nossa massa específica, né, a quarta coluna, né, resistência com pressão paralela à fibra, depois, a nossa quinta coluna, né, nossa quinta coluna aqui, o FTO, né, nosso FTO, né, é resistência à tração paralela à fibra. Né, então, o FC, né, é compressão, o FT, tração, né, e aí, o FT90 é tração a 90 graus. Né? Então, o FT0 é tração paralela à fibra. O FT90, né, é tração perpendicular à fibra. Né? Então, a gente pode perceber aqui, ó, um FT, ó, paralelo à fibra é 91 megapascal. Né? Quando a gente vai para normal, né, a gente vai para normal, ou seja, né, o trabalho perpendicular à fibra, ó como cai a resistência. Né? Então, a minha resistência vai para 1,6 megapascal. Então, ela cai vertiginosamente. Né? Que mais que a gente tem? Além da resistência paralela à fibra, compressão paralela à fibra, tração paralela à fibra, tração a 90 graus, né, resistência aqui é tração normal, né, a fibra, o nosso FV. FV, né, é resistência de cisalhamento, né? Então, resistência de cisalhamento aqui, nós temos aqui 8 megapascal, né, para nosso pinho do Paraná. O módulo de elasticidade, nosso EC0, né? Então, o módulo de elasticidade é compressão, né, paralela à fibra. Então, nós temos lá 15.225 megapascal. Né? E aí, por último, nosso N aqui, né, é o número de corpos de prova ensaiados. Né? Então, número de corpos de prova ensaiados para cada espécie. Tá bom? Então, esse é um pouco da nossa tabela. O que mais que tem essa tabela aqui? Né? Além de trazer, vocês perceberam que tem uma colinha aqui, né? Então, aqui tem, né, cada coluna, né? Primeira aqui, a massa específica, o FC0, resistência à compressão paralela à fibra. O FT0, resistência à tração paralela à fibra. O FT90, né? Resistência aqui à tração normal à fibra. FV, resistência a cisalhamento. O EC0, né? O módulo de elasticidade longitudinal, né, obtido em ensaio de compressão paralela à fibra. Né? O N, o número de corpos de prova. Né? E aí, além disso, aqui nas notas, né, nós temos aqui, ó, o coeficiente de variação para resistência à solicitação normal. Né? Então, para a solicitação normal, quando eu for utilizar os meus cálculos lá,
a solicitação normal, eu vou usar 18%. Quando eu for usar aqui o coeficiente de variação para resistência à solicitação tangencial aqui, né? Então, vou usar 28%. Tá bom? Então, essa é a nossa diferença. Então, são os dados, né, que são apresentados aqui, que foram levantados em laboratório, são apresentados para a gente nessa tabela. Existe uma série de espécies, não são só essas, tá bom? Então, na sequência aqui, aqui apresentam só são 7 tipos aqui, mas existem mais, né, tipos de coníferas, né? Da mesma forma, né, a gente apresentou para vocês semana passada essa nossa tabela aqui das classes de resistência das dicotiledôneas, né? Então, a gente tem um C20, C30, C40, C60, né? E as nossas resistências, né? Então, 20 megapascal, 30 megapascal, 40 e 60 megapascal. Né? E isso com pressão, né? Resistência com pressão paralela à fibra. Quando a gente vai para a resistência a cisalhamento, então nós temos 4, né? C20, 4 megapascal, C30, 5 megapascal, C40, 6 e C60, 8 megapascal. Ainda temos um módulo de elasticidade, né? 9,5 para C20, 14 para C30, 19,5, né, para C40 e 24,500 para C60. E ainda, no final, aqui, nossa densidade básica e densidade aparente. Né? Aí, lembrando, semana passada, né, a gente fez aquele paralelo, colocamos as duas tabelas, uma em cima da outra, e a gente pôde perceber que as minhas coníferas, né, elas têm todas densidades inferiores às densidades das dicotiledôneas, né? Então, que as dicotiledôneas, então, na verdade, elas têm um entrelaçamento, né, de fibras maior, né? O que provoca aí, às vezes você não precisar nem fazer o tratamento, né? Ela não deixa penetrar água, né? Nem os cupins, né? Então existem os xilófagos, né? Então existe essa diferenciação, né? Entre o tramo, né? Das coníferas, né? Que é um tramo mais passado, permite, né? Tem que ter um tratamento um pouco melhor, né? Porque ela é mais susceptível, né? Ao ataque dos xilófagos, né? E as dicotiledôneas não. As dicotiledôneas já é uma madeira um pouco melhor, certo? Beleza, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O que foi que aconteceu aqui? Sim, pessoal, é isso, 15 dias. O Jorge já respondeu, né, Jorge? Beleza. Bom, 15 dias, 15 dias. Tá. E aí, na sequência, né, a gente apresenta o quê, né? Apresenta aqui a classe de resistência das dicotiledôneas, né? Então, com as espécies, né? Então, algumas espécies das dicotiledôneas, né? A forma de apresentação é a mesma, né? Então, nós temos aqui na primeira coluna, né? O nome comum, né? Nome popular, né? Onde a gente fala lá o angelim, né? Araroba, né? Angelim araroba, angelim ferro, angelim pedra, angelim pedra verdadeiro, o branquilho, café arama, café arena, né? Camafístula, né? Casca grossa, costelo, cedro amargo, cedro doce, champanhe, cupiúba, né? Então tem algumas espécies aqui consideradas dicotiledôneas, ou seja, madeiras duras, né? Essas madeiras duras. E aí, na segunda coluna, então, os nomes científicos e, na sequência, então, massa específica, resistência à compressão
paralela à fibra, resistência à tração paralela à fibra, resistência à tração normal à fibra, né, que é o FT90, né, a resistência aqui ao cisalhamento, né, nosso FV, né, e o módulo de elasticidade aqui longitudinal, obtido aqui em ensaio de compressão paralela à fibra, né, e o N, né, que é o nosso número de corpos de prova ensaiados. Então, a mesma apresentação, né, do nosso, da planilha das coníferas. E traz lá no final, aqui traz uma nota interessante, então, que é as propriedades de resistência, né, lá nas notas, né, as propriedades de resistência e rigidez apresentadas neste anexo podem, foram, aliás, determinadas pelos ensaios realizados no laboratório de madeiras, de estruturas de madeiras no LAMEN, né, na Escola de Engenharia de São Carlos. Então, a EFC, né, São Carlos, a USP São Carlos, né, Escola da Universidade de São Paulo, né, que, na verdade, lá que foi desenvolvido, né, essa norma, os ensaios dessa norma. E aí, traz, além disso, né, traz lá coeficiente de variação, né, para a resistência de solicitação normal, 18%, né, e coeficiente de variação para a resistência aqui à solicitação tangencial, 28%. Né? Então, fechando aqui as informações dessa nossa classe de resistência aqui. Né? Então, além dessas espécies, né, de dicotiledôneas, existem outras, né? Então, aqui, ó, né, na próxima página, então nós temos outras dicotiledôneas. Então, o range, né, de dicotiledôneas é bem maior, né? A gente tem aqui bastante dicotiledôneas, madeiras duras, né, a serem utilizadas aqui para construção, que foram ensaiadas, né, lá no LAMEN da Escola de Engenharia de São Carlos. Então, aqui a gente tem, continuando aqui, as cupiúbas, né, eucalipto, né, eucalipto elba, eucalipto camandulensis, camandulensis, citriodora, esse aqui é o nome popular, hein? Imagina o científico, né, cloesiana, né, duni, grandes, maculata, maedene, né, microcores, paniculata, propingua, e proquitata, né, bronquitata. Então, assim, tem uma série de os nomes populares gozados aqui, né, e os nomes científicos, então, impronunciáveis, né. E a sequência, né, de apresentação, então, é a mesma, né, então, aquela mesma linha de apresentação que a gente viu lá nas coníferas, né, então, são para todas as dicotiledôneas também, né, e aí nós temos as existências todas aqui, né, massa específica, resistência à compressão, paralela à fibra, resistência à compressão normal, resistência a cisalhamento, modo de elasticidade, certo? Então, todos os parâmetros, né, que a gente tem para as demais espécies. Continuando aqui as espécies das dicotiledôneas, né, tem aqui as salgna, né, deve ser salgna, tereticomes, né, triantilha, ungra, uropisa, deve ser, garapa, graiçara, grarucaia, ipê, jatobá, louro preto, maçaranduba, mandioqueira, oticica, amarela,
Guarubarana, Sucupira e Tatajuba. Então, né, uma série de espécies aí de cotiledôneas, né, de madeira, ou seja, a gente tem um range grande. Aí, em função daquela madeira que você, não é bem que a gente escolher, né, você tem na região, né, então, de repente, na região você vai ter um determinado tipo de madeira, e aí você tem os dados, né, essa madeira para poder trabalhar com ela, saber qual é a resistência, quanto que ela suporta, né, qual é o modo de elasticidade, né, então você tem dados, né, para poder aí trabalhar com essa madeira que você encontrou aí próximo da região do seu trabalho, né, então, né, tem que comprar a madeira próxima aí de onde você está fazendo a obra, né, o estado, né, região da obra, então tem que se adequar, né, e aí então essa grande quantidade de espécies ensaiadas, né, ajuda, né, na hora da escolha então das madeiras. Bom, por último, aqui a gente tem então a tensão, né, então o que é a tensão, né? Então, segundo a norma, né, podemos dizer que a tensão máxima aplicada no elemento estrutural pode ser definida pela expressão abaixo, né? Então, o que é a máxima tensão aplicada no elemento estrutural, né? Vai ser o CAMOD. Professor, o que é o CAMOD? CAMOD é CAMOD 1 vezes CAMOD 2 vezes CAMOD 3, certo? Então, todas aquelas considerações que a gente fez para cada um dos coeficientes de modificação, né, os CAMODs são os coeficientes de modificação, né? Então, cada uma daquelas, em termos da qualidade, em termos dos defeitos, né, em termos da umidade, né? Então, cada CAMOD, né, vai trazer um dado, né? E aí a gente vai fazer o produto, né? Porque o CAMOD é o produto dos CAMODs, né? Multiplicar o CAMOD 1, o CAMOD 3, nós vamos ter aqui o nosso coeficiente de modificação. E aí vamos fazer esse coeficiente de modificação, vamos multiplicar aqui pelo nosso FTK. Né? O que é o FTK? FTK é a força de tração característica do material, né? Nosso FT0, né? Então, paralela à fibra, né? Ajustada. Esse ajustado, né, é que entra o nosso Rho. Eu vi isso em algum lugar. Né? Onde será que a gente viu o Rho? O Rho estava lá nas notas, né? Nas notas a gente viu o Rho aqui, ó, né? Então, o Rho, quando for resistência normal, é 18. Quando for resistência tangencial, é 28, né? Então, a gente viu o Rho aqui na nota, né? Então, temos que ajustar. A gente vai trabalhar com o Rho, né? Temos que ajustar essa equação, né? E ele fala outra coisa, que a gente também vai pegar na norma, né? O coeficiente de ponderação na resistência à tração, tá? Então, esse coeficiente de ponderação resistência à tração é item de norma e ele varia, né? Se é compressão, se é tração, se é cisalhamento, né? Então, esse meu coeficiente de ponderação e resistência aqui, ele varia. A gente vai pegar lá na norma. Eu vou abrir a norma, a gente já vai dar uma olhadinha nesse coeficiente aqui, tá bom? Tá? E aí, esses, tá? A gente vai fazer semana que vem, né? Então, ao analisar um elemento estrutural solicitado aos esforços aqui de tração paralela às fibras, sendo esse tipo pinho do Paraná, né? De segunda categoria, utilizando aí um ambiente de classificação umidade classe 3, determine qual a máxima tensão aplicável, ou seja, essa nossa equaçãozinha aqui, ó, certo? Qual que é a máxima tensão aplicável no elemento devido à ação de carga permanente, considerando os prescritos em norma. Né? Então, o que aconteceu aqui? Né? Vamos olhar aqui esse nosso enunciado. Né? Isso aqui é um enunciado.
né? É, Então, ele está dando, na verdade, todos os dados, né, as condições para que a gente levante os commodities. Né? Então, todos os coeficientes de modificação, né, nós temos dados aqui, já para a gente conseguir o nosso commodity. Primeira coisa que ele falou a espécie. Né? Então, falou que é um pinho do Paraná. O pinho do Paraná é uma dicotiledônia ou é uma conífera? Pinho do Paraná é uma conífera, né? Uma conífera. Né? Então, joia, uma conífera. Aí ele falou uma conífera de segunda categoria. Né? Então, quando ele fala de segunda categoria, o que ele está falando? Né? Se alguém tem que falar, é isso? Não está saindo nada aqui, tá complicado aqui o negócio. Não, acho que não, deve ser algum problema. Ele fala então da segunda categoria. Então, quando ele fala segunda categoria, o que ele tá dizendo? Está falando dos defeitos da madeira. Né? Então, aquele nosso CAMOD 2, né? Ele é relacionado tem a ver com os defeitos da madeira. Né? Então, quando a gente fala assim, segunda categoria, então você já sabe que o CAMOD é 0,8. Né? O CAMOD 2, né? 0,8. O que mais que ele fala? Utilizando um ambiente de classificação de umidade classe 3. Então, a umidade é classe 3. Então, eu tenho um pinho do Paraná, né, umidade classe 3. Né? O tipo da madeira é serrada, né? Eu não coloquei aqui, vou colocar. Né? Determinar qual a máxima tensão aplicável no elemento devido à sua ação de carregamento de carga permanente, né? Então, carga permanente é a primeira linha do nosso CAMOD 1, lembra? Né? Primeira linha do nosso CAMOD 1, considerando os prescritos em norma, né? Vou só colocar aqui tenho que colocar aqui a madeira serrada, porque senão o povo não é obrigado a adivinhar, né? Joia. Tá, então, já corrigi aqui. Certo? Porque esse é um dado importante. Porque você precisa saber que tipo de madeira para você entrar, né, nas colunas, né, lá do seu coeficiente de modificação. Né, o coeficiente de modificação 1 e 2 para saber o tipo de madeira. Né? Então, tá, mas isso a gente não vai concluir hoje, certo? A gente vai começar, não vai dar tempo de acabar, então a gente vai trabalhar com isso a semana que vem, certo? Fazer aí, a gente revisa todos os CAMODs, né, todos os coisas de modificação e já entra para fazer, então, cálculo, né, dessa tensão, tá? Por último, a gente apresenta aqui o link, né, do Forms, então, para a gente fazemos, então, nossa atividade 2, né? Nós só fizemos, vai ser nossa segunda, né, atividade aí, né? E aí estou utilizando, então, as perguntas do professor João Márcio, lá da nossa aula 3 lá, e da nossa aula 4, certo? Então, juntei aqui, fiz um compêndio aqui dessas duas aulas, e fazer aqui uma apresentação aqui fazer uma atividade, né, com relação aqui a essas duas aulas. Tem gente tentando falar? Não, não, né? Tá jóia. Bom, pessoal, então,
Vamos ficar agora com a atividade, certo? Temos uns minutos ainda. Pessoal que tiver pergunta, certo? Que tiver aí, boa noite. O link da atividade 1 também está aberto, tá? O link da atividade 1 está aberto. Algum site. Vou pegar o site do filmes para vocês. Para a gente responder a questão 6 e 7 da atividade 1, tá bom? Vou pegar o link dos filmes aqui já. Isso mesmo. Espera um minutinho só. Professor, boa noite. Professor, e quem já entregou a atividade? Desculpa, professor, tá mudo, tá abaixo do senhor. Se você já entregou, não tem problema nenhum, tá bom? Porque assim, o pessoal que não conseguiu identificar ali, porque assim, na internet tem vários vídeos, né, com os dados das madeiras compensadas e do MDF, né? Então, é fazer pesquisa, mas de qualquer forma, eu dou os links aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas o pessoal que já entregou, não tem problema, tá ótimo. Tudo bem. Obrigado, professor. É isso mesmo, tá bom? Aquela atividade 1, né? Semana que vem, e essa que a gente está falando hoje, então ainda tem aí 15 dias ainda, certo? Professor? Entendeu? Ô, professor, agora que terminou a aula, queria saber se pode tirar uma dúvida referente a um assunto distinto à aula aí. Não. Eu queria saber o que você acha da utilização de formas plásticas para substituir as formas de madeira em estruturas de concreto armado, pensando aí nas construções verticais. Mais para o lado de construção de prédio mesmo, pensando pela parte de sustentabilidade. Será que seria uma opção viável?
Olha, do ponto de vista de sustentabilidade, até pode ser que sim, porque a forma seria reaproveitável, né? O problema é você ter a confiabilidade dessa forma, né? Porque, na verdade, quando você fala plástico, né? Mas imagina ter assim, um material bem resistente, né? Para aguentar, né? O peso do concreto, para aguentar, né? Porque tem alguma coisa para quando o pessoal faz é, as, Parede de aquelas concreto? aquelas lajes alveolares, né? Tem umas formas que são, né? Aquele é o capitel, professor. Então, É o tem, capitel. É como se fosse o capitel, só que mais para laje convencional mesmo. É que hoje eu vejo bastante em estruturas onde eles utilizam parede de concreto. Aí é feito com forma plástica. Mas eu tava pensando mais para concreto armado mesmo, lajes convencionais. assim, na verdade, eu não vejo problema. Você acha que o custo compensa? Qual é o custo dela hoje, né? Pode ser que o custo até caia depois, né? Então, Mas hoje, professor, eu penso mais pelo fato da reutilização, né? Porque se você for parar para pensar, é uma forma que dá para usar desde os blocos de vigas baldurames até o fim da estrutura. É que eu estou com um projeto para fazer no meu trabalho, onde eu tenho que apresentar uma proposta de sustentabilidade. legal. E eu estou pensando nessas formas plásticas. Estudar um pouco mais sobre questão de custo, benefício, ver se realmente sustentaria uma laje convencional, porque é diferente ela trabalhar na vertical e ela trabalhar na horizontal, igual nas paredes de concreto. Tipo, na empresa que eu trabalho, eles já utilizam a forma plástica em obras de parede de concreto, mas eu nunca vi eles utilizarem em concreto armado convencional. Tá, na verdade, seria interessante para fazer um teste, né? Porque assim, saber se aguenta a vibração, se aguenta, né? Porque você tem que colocar o equipamento, fazer vibrar esse concreto, se ela suportar bem. Imagino que esse seja talvez um dos problemas, né? Porque você vê, até a forma de madeira, né? Ela às vezes costuma abrir na hora de você vibrar, né? A hora que vai vibrar o concreto, então se ela aguentar suportar bem, né? Aí não vejo, muito pelo contrário, né? O meio ambiente agradece, né?